Microfone ligado. Agora voltamos a ser éticos. E não, mas assim, não use mochilas vermelhas. É isso. Mochila. Precisa ter uma mochila um pouco vermelha. Agora ela usa mochila preta. Não. Enfim, porra, já arriscou aqui, tá? Hoje, muitas coisas. Eu quero só, muito brevemente, dar uma ideia para vocês o que é aquele tal de teorema da compacidade que eu tinha falado. Aí, para isso, eu só vou recordar algumas coisas de notação. Eu tinha dito aquela parte de consequência, que foi bem no finalzinho, eu fiz meio apressado, que eu chamei de consequência semântica. Que era aquela ideia de que eu não coloquei a notação. Φ é consequência semântica de sigma. E aqui sigma é um conjunto de fórmulas, o que é só uma fórmula na linguagem. Se sempre que um modelo satisfaz sigma, valer que o modelo também satisfaz φ, que é aquela coisa que a gente viu, que é essencialmente o que você já faz em matemática standard. Só que o que eu não coloquei é a notação. Dado que, no fundo, por mais que a gente esteja usando uma interpretação, um modelo para verificar esse tipo de coisa, a gente está usando um modelo arbitrário, no fundo, quando você prova isso, meio que esse rapaz aqui, ele é só um intermediário. Ele é um aviãozinho, ele é um interceptador que faz a coisa acontecer. O culpado é isso. Então a gente escreve assim. E aí a gente diz que φ é consequência de sigma nessas situações. Agora, uma outra coisa que acontece é o que daria para chamar de consequência sintática. E aí eu já ouço minha cabeça, o pessoal gritando, não é consequência sintática, é outra coisa, não dá para você falar que é consequência sintática, porque, enfim, é quando você tem um sistema dedutivo e aí o que é eu não vou falar eu não vou dar nenhum exemplo de sistema dedutivo, porque isso não dá para você fazer em pouco tempo. Tem vários sistemas dedutivos. Você tem um sistema de dedução natural, você tem um sistema de dedução de Hilbert, você tem um sistema de dedução, um outro lá que o Marcos gosta. Tem vários sistemas, mas em geral um sistema dedutivo para uma linguagem, um conjunto de variáveis, é um par. Invariavelmente, você vai ter uma situação assim. É um par é um par AI, onde você tem é um conjunto de fórmulas que são os axiomas. A gente chama isso de axiomas lógicos. Já vou explicar o que é isso. E você tem aquela coisinha que eu falei na aula passada, que são a regra de inferência, ou as regras de inferência. Que são as coisas que dizem, se você tem uma fórmula e outra de outro tipo, você consegue inferir outra. Mas aí por que a gente chama isso às vezes, de consequência sintática? Porque você vai fazer tudo usando regra de inferência, que é um negócio que simplesmente olha a forma com que a coisa está escrita e fala, se tem isso, então você deduz isso.
Tipo aquele negócio assim que eu falei, né? Exemplo, uma regra de inferência muito comum que você tem é essa aqui, φ, então psi, então você tem psi. Se chama de modus ponens, é uma das regras de inferência que você costuma ter. Nota que isso não está dizendo que essa fórmula é verdadeira, nem que essa fórmula é verdadeira. Não está falando nada sobre ser verdade ou falso. O que está falando é que se você tem isso, então você tem isso. Então é quase como, é um negócio assim, tipo, onde DI é um conjunto de sequências finitas de fórmulas. Muito bom esse pincel da Priscila, viu? Mas, enfim, valeu, Priscila. Vai acabar a tinta logo. Axiomas lógicos aqui, eles não estão fazendo o mesmo papel de axiomas que a gente tem quando pensa em, por exemplo, teoria de grupos, teoria de anéis. Esses axiomas lógicos são aquelas coisas bem fundamentais que a gente coloca. Por exemplo, vou colocar um outro exemplo aqui do que seria um axioma lógico, que em geral a gente tem φ. Em geral a gente coloca esse aqui, por exemplo. Φ, então φ. Meio que esses axiomas lógicos vão dar pra gente as coisas que são tautologicamente verdadeiras. As coisas que a gente gostaria que fossem verdadeiras em qualquer modelo. Então, eu quero que se um modelo satisfaz uma fórmula, então esse modelo satisfaz essa fórmula. Tipo, essas coisas básicas, tipo, se você tem φ, eu quero que isso aqui seja um axioma, por exemplo. Φ, um desses dois tem que ser verdadeiro, essas coisas assim. Aí você, se você está em lógica clássica, se você não está em lógica clássica, aí você... Enfim, aqui você meio que define qual vai ser o básico das coisas que são invariavelmente verdadeiras. Vão ser as tautologias. Então, o sistema dedutivo essencialmente é isso, e aí cada sistema dedutivo que as pessoas definem vão ter modos diferentes de expressar isso. Isso é uma versão bem geral e quase inútil. Não dá para você fazer praticamente teoria da prova só com isso, porque é geral demais. Daria para montar um sistema dedutivo completamente inútil, que não serve para nada. Mas todos são assim. Mas em geral, se você pegar, por exemplo, um livro chamado Logic and Structure, é um livro muito bom de teoria da prova. E teoria de modelos também, ele tem um pouco das duas coisas, se eu não estou enganado. Mas ele enfim, é do Dirk Van Dalen. Ele vai e escolhe um sistema dedutivo para falar. Um outro livro de uma outra pessoa vai usar um outro tipo de sistema dedutivo. Mas meio que eles são equivalentes em algum sentido, então tudo bem. Tá? Agora, uma vez que a gente tem um sistema dedutivo, o que a gente pode fazer é isso aqui. Dada uma fórmula, e um subconjunto de fórmulas, dizemos que sigma prova φ via esse sistema de dedução se existe uma sequência finita φ0, φn de fórmulas. Em geral, essas fórmulas vão ser sentenças, elas não vão ter variáveis livres, mas se Pode. Achei que era aluno novo, eu só achei que era muito tarde para ter aluno novo. Só isso.
A aula de teoria axiomática dos conjuntos. Não quer assistir? Não quer assistir? Assiste só dia. Ah, não precisa, tô brincando, relaxa. Poker face do caralho, né? Tipo, a pessoa acha que... Desculpa. Eu sou realmente um narrador não confiável. Eu tava brincando, não precisa assistir. Tá bom, tudo bem. Já peço desculpas. Então a gente vai dizer que é uma prova, que sigma prova φ, segundo o sistema dedutivo, se existe uma sequência de fórmulas tal que para todo i menor que n, você tem que, ou essa φ é um axioma lógico, ou ela é uma das coisas que estavam nessa coisa de fórmula, e existem J1 até Jm menor do que I, tal que a sua regra de inferência aplicada a essas fórmulas, essas sentenças anteriores, resulta em φ, e φn é φ. Que é essencialmente o que a gente pensa quando a gente fala que a gente demonstrou alguma coisa. É uma sequência finita de argumentos, onde o último argumento é o que você queria provar, e os argumentos anteriores, eles são ou axiomas lógicos, ou são axiomas que você tinha nos seus axiomas não lógicos, que você tinha pegado, nas coisas que... Ou hipóteses, as hipóteses que você acrescentou. E, de modo geral, se quando você tem... Então, ou um axioma é um negócio e você obtém essa fórmula como inferência de fórmulas anteriores que estão aqui. Então, essencialmente, você começa... Por exemplo, eu quero provar... A afirmação que eu quero provar tem φ5. Sei lá, existe... O elemento neutro de um grupo é único. Aí você vai listando, tipo, existe um φ0. Não sei o que, você vai listando aquelas coisinhas. Aí você vai usar algum dos axiomas lógicos para dizer que se você tem uma coisa e você tem uma implicação de outra coisa, então você tem aquela coisa. Você vai juntando essas coisas, vai tirando conclusões parciais, no final você chega nesse negócio. É um jeito de você tentar explicar para um computador o que é uma demonstração, digamos assim. Beleza, tem diversos sistemas dedutivos, eu não quero entrar em nenhum deles. Mas aí, qual a relação? E aí a gente vai escrever assim, sigma. O símbolo parece, mas é diferente. A gente vai escrever assim. E aqui só dizer que sigma demonstra φ segundo esse sistema dedutivo. Em geral, não tem esse desenho nos textos, porque em geral eles escolhem um sistema dedutivo para trabalhar. Tudo bem? Agora, a relação entre essas coisas, demonstrar sintaticamente, entre aspas, e verificar e ser consequência. A gente expressa essas coisas assim, ó. Definição. Não acaba sendo a mesma coisa? Mais ou menos, mas não é óbvio. A gente diz que sim, se seu sistema dedutivo for inútil, não.
Mas nos sistemas úteis é a mesma coisa. Dizemos que um sistema de dedução é correto. Um sistema de dedução D é correto se isso aqui acarreta isso aqui. Tá estranho, mas se eu consigo demonstrar uma coisa sintaticamente, usando essas coisas como hipóteses e o meu sistema dedutivo, então se eu pegar qualquer modelo que satisfaz esses axiomas lógicos e as minhas hipóteses, também vai ser verificado. Na prática, se eu pego um computador e usando o sistema dedutivo eu ensino ele a trabalhar com grupos, se o computador demonstra que uma certa afirmação é verdade, usando os axiomas de grupos, sempre que eu pegar um grupo de verdade e fizer a conta lá para ver, esse grupo vai ter que satisfazer isso. Então, tudo que é demonstrado é verdade. Que um jeito de você colocar assim, leitura, é comum a gente pensar isso assim, phi é verdade. Verdade são as coisas que acontecem, as coisas acontecem nos modelos. Então, se todo modelo de sigma satisfaz isso, então é porque phi é verdade. Então, o que aqui está falando é que se eu provo alguma coisa, então essa coisa é verdade. Em inglês, esse correto é substituído por sound, algo como coerente, talvez. E aí você tem um teoreminha legal quando você está estudando essas coisas, que é o teorema da corretude, o soundness theorem, o teorema da corretude, que é a maioria dos sistemas que você pega é correto. Ou seja, você montou lá um sistema dedutivo todo cheio, todo chato. Aí você vai e prova que se é um conjunto de hipóteses demonstra uma fórmula, uma sentença no seu sistema dedutivo, então qualquer modelo daquela coisa também satisfaz. Agora, aqui eu precisei colocar esse negócio por causa do seguinte. Eu não estou dizendo qual é a natureza dos axiomas lógicos, mas em geral eles são feitos de tal forma que qualquer modelo, qualquer conjunto satisfaz eles. Porque são coisas realmente, em algum sentido, bastante elementares. Então, na prática, vocês vão acabar encontrando isso sim. É correto se isso demonstrar phi acarretar que isso modela isso, porque qualquer modelo já automaticamente satisfaz isso. Mas aqui, como eu não quis falar do que é eu não quis escolher um sistema dedutivo, porque eu não ia entrar em teoria da prova, eu tive que fazer assim. Tudo bem? Agora, a gente entra em outra terminologia, que é, em algum sentido, a recíproca disso, que é a parte curiosa. Se eu demonstro, é verdade. Se é verdade, eu demonstro, que aí é onde entra a terminologia, a definição do que é um sistema dedutivo ser completo. Definição de o sistema dedutivo é completo se isso aqui acarretar isso aqui. Em outras palavras, se sempre que você tem uma sentença, algum tipo de afirmação numa linguagem, que essa afirmação é verdadeira em todo modelo,
então eu consigo encontrar uma demonstração que independe de modelos, só usando um método de inferência para provar isso. Em geral, essa é a parte difícil de provar, tanto é que você tem um negócio que chama Teorema da Completude. E esse Teorema da Completude é de Gödel. Porque tem o Teorema da Incompletude. Só que o Teorema da Incompletude é incompletude em outro sentido. A da completude não é que a matemática é completa. Teorema da completude, a matemática é completa. Teorema da incompletude, a matemática é incompleta. Porra, não. A completude do Teorema de Gödel diz respeito a sistemas dedutivos. Que diz, eu vou colocar entre muitas aspas, existem sistemas dedutivos completos. Não é esse, eu vou falar bastante já que está gravando, né? Não é esse o enunciado do Teorema da Completude de Gödel. Em geral, a ideia do Teorema da Completude de Gödel é você pega um sistema dedutivo, um desses sistemas dedutivos padrão, e você vai e prova que esse sistema dedutivo concreto, esse de verdade, ele é completo. Agora, se você parar para pensar no que você tem que provar, fica mais fácil você perceber como isso é difícil se você faz na contrapositiva. Imagina, você quer mostrar isso aqui, ó. Se uma coisa não demonstra uma fórmula, depois eu vou apagar de novo, mas olha só aqui. Se um negócio não demonstra uma fórmula, então esse bagulho aqui não modela φ. O que significa um conjunto de sentenças modelar uma fórmula? Todo modelo dessas coisas satisfaz isso. O que significa não modelar? Existe um modelo que não satisfaz φ, ou que satisfaz essa negação. Então o que está complicado é achar esse modelo, né? Exatamente. A parte difícil do Teorema da Completude é essencialmente assim. Você pega uma teoria, você pega essencialmente o bagulho é, você pega um negócio sintático em algum sentido e tem que construir um modelo onde satisfaz alguma coisa. Então, em geral, em lógica clássica, quando você usando demonstrações por absurdo, umas coisas assim, meio que fica equivalente a você fazer isso que eu falei. Você pega um bagulho que não demonstra contradições e aí você tem que construir um modelo a partir disso. Isso é um jeito de você enunciar o Teorema da Completude, tá? Que, vamos dizer assim, existem sistemas dedutivos completos, tá? Agora, se eu pegar um sistema dedutivo que não é completo, eu não poderia simplesmente aqui adicionar sistemas lógicos dele para que ele se tornasse completo? então... Se eu estivesse completando a questão completa completo, completamente existe sistema dedutivo. Tá, dada essa definição, eu concordo com você, mas é aquilo que eu falei. Em geral, a gente não trabalha com sistemas dedutivos arbitrários. Você poderia mudar o sistema dedutivo para, sei lá, coloca todas as fórmulas aqui, entendeu? Mas é que na prática a gente não quer, quanto menos axioma lógico, melhor. Quanto menos axioma lógico, melhor. E aí a coisa fica toda dependendo das hipóteses que você coloca. Mas eu concordo. A princípio, então, você acabou de demonstrar que desse jeito, esse enunciado está uma merda. Esse que eu coloquei. Mas eu vou colocar aqui, existem sistemas dedutivos específicos, vou colocar certos sistemas dedutivos são completos.
são os específicos lá, tá? Tem outro modo de anunciar isso. Tá no texto, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, porque eu quero fazer muita coisa hoje, já são 8h16. Mas a questão principal é, uma vez que você tem isso, e se você sabe aquilo que eu falei de que, na prática, os axiomas lógicos são sempre satisfeitos por todo mundo, você chega à conclusão de que modelar ou ser verdade é equivalente a ser demonstrável. E aí o que acontece? Se você quer estudar essas coisas usando essa abordagem, você vai procurar uma coisa chamada Proof Theory. Teoria da demonstração. Teoria da demonstração. Se você quiser estudar essas coisas abordando isso aqui, você vai para uma coisa que chama Model Theory, teoria dos modelos. Teoria de modelos. Em algum sentido elas são equivalentes, mas a abordagem delas é bem diferente. Tá? Agora, um bagulho bem legal é que dá para provar usando esse teorema da completude. Não é trivial. O seguinte, teorema. Que é o teorema da compacidade. O que é o teorema da compacidade? Vou colocar assim, sigma contido num conjunto de fórmulas de primeira ordem. Tem modelo. C e somente C. Todo subconjunto finito. De sigma tem modelo. Compacidade, porque você está falando um negócio acontece globalmente, se somente C acontece em todos os pedaços finitos. Trivia, se você gosta muito de topologia, tem como você botar uma topologia nessas coisas onde esse enunciado é equivalente a dizer que um certo espaço é compacto. Então, ok. O problema disso é que, para provar essas coisas com que a gente sabe agora, a gente precisaria desse canhão do Gödel, que faz um link entre sintaxe e entre semântica, entre forma e entre conteúdo. Porque, em algum sentido, isso é reflexo de uma outra coisa, que é quando você fala de consistência semântica e consistência sintática. Eu vou deixar para falar isso no vídeo de forcing. Mas assim, o jeito padrão de provar isso, quando você está nesse contexto, é você provar esse canhão desgraçado e tirar isso como corolário. Um jeito de você provar isso sem você saber nada de teoria da prova, sem você saber porra nenhuma de sistema dedutivo. Que é um bagulho que não vai ter como eu falar. Mas eu só vou anunciar, colocar aqui alternativamente. Usa-se esse teorema aqui.
teorema. Eu sei lá como é que escreve essa porra. Was. É o que eu tava discutindo outro dia com o João. Ah, tá. O L é arriscado e o acento no S. É essencialmente isso aqui. Eu vou enunciar de um jeito bem porco. E aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão no texto, que no texto está feito direitinho. Tá de um jeito bem porco. Isso aqui tem muita coisa que eu não defini no curso, mas vamos lá. Aí que tá. Vamos lá. Aqui, o que cada coisa é? Você tem M, uma L estrutura. Você tem U, um ultrafiltro num conjunto de índices I, certo? Ultrafiltro. O que é ultrafiltro? É um negócio. E pior é que hoje eu vou ter que falar de filtro em ordem parcial mesmo. Vamos lá. Ou é um ultrafiltro em I, aí você faz essa coisa aqui. O produto de todos os... Você faz o produto de N I vezes, certo? Só que aí você vai botar uma relação de equivalência aqui, usando esse ultrafiltro. Qual vai ser a relação de equivalência? Você vai dizer que uma uplazinha alfa I é equivalente a uma uplazinha beta I, C e somente C, o conjunto dos Is pertencentes ao conjunto de índices, tal que alfa I é igual a beta I, pertence ao ultrafiltro. Ok? Essa coisa é o que a gente chama de MU aqui. Esse alfa é uma atribuição... Eu coloquei esse coisinha para parecer que é um vetor, tipo, é uma atribuição de valores nesse produtório, e aqui eu estou olhando o quociente dessa atribuição de valores, aqui. Mas eu acho que fica mais fácil eu simplesmente fazer assim, é que a versão geral precisa disso, mas aqui eu vou fazer só isso. Eu não vou provar mesmo, então não tem por que eu ser tão preciso. Isso aqui, agora, que diabo é isso, né? É o que deve estar. É a norma da fórmula? Porra, virou álgebra linear agora? Não. Isso aqui é o conjunto dos índices que pertencem a... e aqui, perdão. O que eu tinha feito era o ultraproduto. Eu tenho estruturas diferentes para cada I. E aí esse MU é essa mesma coisa, tudo bem? Isso aqui é o conjunto dos índices tais que o fator MI correspondente satisfaz a fórmula. Agora, dando uma explicação um pouco melhor, ultrafiltro, quando você vai muito intuitivamente, filtro é uma coisa que seleciona subconjuntos grandes. É um jeito de dar uma noção de grandeza também. É um jeito de você fazer isso. Ultrafiltro é um negócio que não só faz isso. Ele faz isso de modo ótimo, no seguinte sentido. Dado um subconjunto daqui, ou esse subconjunto é grande ou ele não é.
Ele classifica quaisquer, ele pega um cara. Se um cara não é, então o complementar dele é. Se eu não sou grande, meu complementar é grande. Ele faz isso dessa forma. Em algum sentido, ele está dizendo quais são as maiorias. Quando você faz esse quociente aqui, tem como você transformar isso aqui numa L estrutura, de um modo razoavelmente natural. E aí o que esse teorema fala é que nessa L estrutura, uma sentença é verdade, C e somente C, a maioria dos espaços que você usou para construir essa estrutura também concorda com aquela fórmula. É isso. E aí com esse teorema, que acreditem, ele só é chato. Você só tem que abrir as contas todas e usar a propriedade de ultrafiltro. Não é horrível. Se você vai seguindo os passos, você consegue acompanhar tudo. Só é um negócio que não dá para fazer em menos de 1h30. Precisaria de umas 2 aulas para fazer ele direitinho. Com esse teorema, você vai e consegue provar esse negócio aqui, essencialmente pelo seguinte. Se todo subconjunto finito de sigma tem modelo, você vai e pega como conjunto de índices a família de todos os subconjuntos finitos de sigma. E aí você dá um truquezinho lá de construir uma família que vai ter uma propriedade de interseção finita, usando isso. E aí você vai constrói um ultrafiltro. E aí você constrói, existe um ultrafiltro por Lehmann de Zorn. Você vai, pega e aplica esse negócio e meio que você consegue mostrar que esse cara vai ser o modelo que concorda com todas as coisas que estão aqui. Tem no texto, não, é só importante saber, tá? E aí isso está por trás de coisas como análise não standard. Quando você pega... Porque qual que é a graça? O que isso aqui está falando para você? Para você ter um modelo de uma coisa, basta que para cada subconjunto finito de sentenças dessa coisa, você consiga exibir um modelo. Então vai ter um modelo que satisfaz todas essas coisas ao mesmo tempo. Então imagina o seguinte. Você define lá o que é... Você define o que seria... Estou tentando uma ideia intuitiva. O que seria um corpo ter um infinitesimal? Um corpo ordenado com um infinitesimal teria que ter um cara, um epsilon maior que 0 no corpo, tal que esse epsilon é menor que 1 sobre n para todo n. De cara eu não consigo, mas eu consigo corpos... você consegue meio que ir montando um n de cada vez, ou finitos n de cada vez, você consegue até montar um corpo ordenado que tem isso. E aí você acaba conseguindo, pelo teorema da compassata, você consegue um que satisfaz todas as coisas ao mesmo tempo. Só que a graça é que quando você faz usando esse tipo de argumento, você não tem só... Você consegue fazer isso de tal forma que as coisas de primeira ordem que valem na reta vão valer nesse modelo estranho que você montou. Só as de primeira ordem, porque aqui a gente está falando de primeira ordem. Mas, enfim, de compacidade eu queria falar isso. Tá? Talvez eu acho que eu vou precisar mencionar essas coisas de novo na aula que eu vou gravar para quarta-feira, mas aí se for o caso eu dou uma revisada um pouco melhor. Mas são bagulhos que dá para você tirar umas provas muito surpreendentes do bolso usando esse argumento aqui, esses argumentos de compacidade. Mas aí eu acho que precisaria de uma teoria axiomática 2, que nunca vai existir, ainda bem.
Mas, de qualquer forma, são 8h30 e eu cravado o tempo que eu queria gastar para falar isso. Agora a gente vai mudar quase completamente de assunto. Meio que isso fecha o interlúdio que eu queria fazer de lógica e essas coisas. E aí hoje eu vou colocar o crédito 3 no Classroom, que vai ser aquele negócio que eu falei, tipo, provar que corpos não são algébricos. Corpos de álgebra mesmo. Porque agora é o destino que não quer que eu fale disso. Forcing. Eu escutei uma história muito legal. Provavelmente é mentira, porque é muito legal. Forcing é um negócio que foi criado por um rapaz chamado Paul Cohen. Qual a graça? Ele era analista. A lenda que eu ouvi, ela pode ter sido me passada errada, mas enfim, é que no departamento dele, o pessoal da lógica era muito cuzão, muito arrogante, pá. E fala, vocês fala, qual que é o problema da área que vocês estão tentando resolver, assim, e não... a gente está tentando... Estamos perto, o grande coisa que alguém faria é provar que a hipótese do contínuo, que a negação dela é consistente com a teoria dos conjuntos. Consistente com a teoria dos conjuntos significa fazer o seguinte. Se você pega ZFC e coloca a negação da hipótese do contínuo, isso não gera contradições. O problema é que, em geral, o modo que as pessoas têm de mostrar que uma coisa é consistente é usando uma versão equivalente desse teorema da completude, que é provar que algo tem modelo. Lembra que, no fundo, a demonstração era provar que tinha um modelo? Então, isso aqui. Mas qual que era o problema? O problema era que, tipo, uns 40 anos antes, um rapaz pouco conhecido chamado Kurt Gödel, ele mostrou que se você pega ZFC mais CH, se ZFC é consistente, então ZFC mais CH é consistente. Como que ele fez isso? Se ZFC é consistente, eu posso interpretar isso como sendo dizer que ZFC tem um modelo. Aí o que ele fez? Nesse modelo, ele foi e pegou um negocinho menor que ainda era modelo. Supondo que tem um, ele conseguiu construir outro, chamado de universo dos construtíveis, tal que ZFC mais CH era verdadeiro aqui. Na verdade, aqui vale até a hipótese generalizada do contínuo, não vale só essa. E o problema é que, se não me engano, aí eu posso estar falando merda, porque eu não domino tanto isso. Pode ser uma memória falsa. Esse modelo, esse submodelo, em algum sentido, ele é minimal. Então, assim... isso provavelmente eu estou falando merda e eu vou ter que me corrigir na próxima aula. Mas o problema é que a técnica que ele usou para fazer isso não funcionava para você tentar fazer isso. Não dava para você adaptar ela ou tentar pegar um negocinho menor para fazer isso. Meio que o que você precisaria fazer é, a partir de um modelo de ZFC, você teria que construir um modelo maior. Onde aqui não vale a hipótese do contínuo. E faz um pouco de sentido, porque, veja, a hipótese do contínuo é a afirmação de que Aleph 1 é igual a 2 elevado a Aleph 0. Ou seja, o tamanho da reta é o primeiro não enumerável. Para isso ser falso,
é porque o único jeito de acontecer é isso aqui sendo menor. Então, você pode dizer, por exemplo, que um jeito de mostrar que isso é falso, por exemplo, seria fazendo isso aqui. Aleph 2 igual a 2 Aleph 0, por exemplo. Agora, dizer que isso é igual a isso é dizer que existe uma bijeção entre a reta e esse Aleph 2. Então, se eu estou num modelo menorzinho, o que eu quero fazer é criar um modelo maior, onde de fato, vamos supor que aqui está o Aleph 2 e aqui está a reta real, eu quero criar um modelo maior onde agora existe essa bijeção. Então, dá essa aumentadinha. E por que eu quis frisar que ele era analista? Quando você vê os argumentos dele, tem umas coisas do tipo: se você pega qualquer quantidade finita arbitrariamente grande de fórmulas, não sei o que. Tipo, tem muito cheiro de análise nas coisas que ele faz. E sim, a graça é que ele na história ele chegou, perguntou qual era o grande problema, pica. A gente quer provar que isso aqui é consistente. Não só esse, a gente quer provar que esse aqui também é. Porque se esse é consistente e esse é consistente, significa que eu não tenho como provar nem que sim, nem que não a partir de ZFC. E aí meio que você fica livre para usar um ou outro, dependendo do que você quer fazer. E o que não é estranho, porque se você vai em corpus, você tem afirmações que são assim também. Aquilo que a gente já falou. Tem afirmações do tipo: existe um cara que é o quadrado da menos 1. Essa afirmação é independente da teoria de corpus, porque é consistente que existe e é consistente que não existe. Porque existe um modelo para um, que é R, e existe um modelo para outro, que é C. Então, essas coisas só parecem meio cabalísticas, porque a gente está usando a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, para a gente, às vezes, é a mesma coisa que vida real para algumas pessoas. Não, conjuntos são as coisas que existem mesmo. É o universo platônico. Conjunto é quase como se não pode isso é fundamental demais. Foda-se. Mas aí ele foi e de fato resolveu. E ganhou uma Fields, porque o método que ele fez. O método que ele fez criou um método. O pessoal usa pra caralho de coisas. E eu não vou falar do forcing hoje. Eu vou falar de uma coisa que depois que a gente vê forcing, vocês vão falar: aquilo era forcing. Então, eu vou começar então com uma motivação. Que é essa aqui. Seja T ordem total com as seguintes propriedades. Primeira propriedade: T não tem extremos. Segunda propriedade: T é. Isso aqui significa, isso significa que existe um Q contido em T enumerável, tal que Oi? Nem máximo nem mínimo. Nem máximo. Tava aqui. Eu só fiquei com preguiça. Obrigado. Nem mínimo. O separável, existe um subconjunto enumerável de T, tal que para todo xy pertencente a T, tal que xx', né? Tal que x typo, ok, tal que x menor que x', existe um y que pertence a Q
tal que x é menor que y, que é menor que x'. E terceira condição, todo subconjunto. Opa. Nem todo herói usa capa. Todo subconjunto de T. Do tempo do Orkut, né? Mal conheço e já considero pacas. Todo subconjunto de T não vazio, limitado superiormente, tem supremo. Então, supõe que T tem essas três propriedades. Não tem extremos, nem máximo, nem mínimo. Tem um subconjunto enumerável que separa quaisquer dois caras distintos, por elementos de H. E todo subconjunto não vazio, limitado superiormente, tem supremo. Conhecem alguém assim? Com tudo isso, conhece alguém? A reta. A reta tem essa propriedade. Exemplo. R tem isso tudo. Outro exemplo. Qualquer um total que seja de alta. Não, porque os inteiros são uma ordem total. É de Hausdorff, mas ela não é separável. Não é verdade que entre... E for racionais, né? Os racionais não é completo. Não, você os complexos é o emocional. Você já vai? Oi? Já. Eu falei que nem todo herói usa capa. Valeu, obrigado. Mal conheço, não deve ser da sua época, mal conheço, já considero pacas. Orkut, né? Valeu. Vocês não conseguiram porque não tem outra. Em outras palavras, isto é... Não tem nem patológico, não consegui tirar. Não. É literalmente não tem outra ou não tem outra além de isomorfismo? Isto é, não tem outra menos isomorfismo. Quaisquer dois caras que você pega com essas três propriedades simultaneamente, tem que ser isomorfa reta. Em particular, existe um negócio que chama reta de Suslin, que consiste em você tirar o separável aqui e colocar uma condição um pouquinho mais fraca, que chama celularidade enumerável. E aí uma grande pergunta era, se eu troco o separável por celularidade, ainda vai ser? E aí, não importa saber o que é celularidade aqui. A questão é que reta de Suslin seria uma reta onde você tem isso tudo exceto o separável. Você troca por celularidade enumerável. E que essa reta não é essa coisa não é isomorfa à reta real. Reta de Suslin é isso. Teorema. A existência de reta de Suslin é independente de ZFC. Você não consegue provar a partir de ZFC que existe, nem que não existe. Em algum sentido, se você está em ZFC, isso aqui é um dos jeitos de caracterizar a reta real. Beleza. Vamos provar esse teorema. Então, prova. Sejam T e T' ordens com tais propriedades. Então, eu só sei que elas têm essas duas propriedades e nada mais. Agora, qual é a ideia?
Eu tenho certeza que você deve ter pensado em pulo do gato quando a menina falou, a professora lá, acho que Jaqueline, falou de pulo do gato, né? Pulo do gato. Gatos no Sprung. Se eu tenho duas ordens com essas propriedades, então cada uma delas tem um Qzinho. Uma tem um Q e outra tem um Q'linha. Então, pulo do gato. Existe um ISO F de Q em Q'linha. Onde Q contido em T e Q'linha contido em T'linha satisfazem dois. Tudo bem? Suponha que tem um ISO entre os racionais deles. Se existe, você pega esse ISO que existe entre Q e Q'linha e meio que estende ele continuamente, usando o supremo. Então, a magia verdadeira não está entre o isomorfismo de T e T'linha. Mas por que existe esse isomorfismo de Q em Q'linha? E aí eu vou... Esse isomorfismo aí, por exemplo, você restringe a Q, no fundo ele fica F. Sim, ele estende. Justamente por causa dessa condição que existe o Y, o Q, então tem que conectar. Isso, é só uma continha. Eu nem vou fazer isso aqui. A verdadeira grande coisa escondida está nesse bagulhozinho aqui. Por que existe esse F? Essa é a grande pergunta por trás desse argumento. É realmente a coisa, é onde a mágica acontece. Ideia. Se a gente fosse fazer na mão, a gente teria que escolher um cara aqui, meio que a gente construiria esse isomorfismo no braço. Escolhe um aqui e um aqui. Ambos são numeráveis. Fixa uma objeção, uma enumeração para os dois. Manda, sei lá, o Q0 daqui no Q0' daqui. Agora, o Q1' o Q1 daqui, ou ele é maior que o Q0, ou ele é menor que o Q0. Porque a enumeração não respeita a ordem. Se ele for menor que o Q0, eu agora tenho que escolher aqui. Eu não vou escolher o Q1'. Eu tenho que escolher alguém aqui que, em algum sentido, corresponde a esse cara daqui. E eu não sei se você lembra do lema de Urysohn, que a gente foi. Você chegou a ver o lema? Você viu o lema de Urysohn, né? Você vai fazendo um processo de escolha todo estranho para garantir um zigue-zague maroto. E meio que você construiria por indução esse isomorfismo entre Q e Q'linha, usando uma técnica que se chama back and forth, vai e volta. É o jeito que o Cantor provou isso. Mó chato. O que eu vou fazer é um jeito de não usar isso. Definição. Dada P, ordem parcial, um subconjunto F contido em P é filtro se para todo P e Q que pertencem a F,
existe um R que pertence a F, tal que R é menor ou igual que P e Q. Para quem lembra de filtro em conjunto, dados os dois caras no filtro, a interseção está lá dentro. Numa ordem parcial não tem necessariamente linguagem para falar de interseção, mas a interseção é alguém que está embaixo dos dois. É esse que a gente está pegando. E a outra coisa é que se P pertence a F, então, e Q é maior ou igual que P, então Q pertence a F. Filtros eram fechados para cima. Se eu tenho alguém no filtro e alguém é maior, esse alguém está lá. Filtro em ordem parcial é essencialmente isso. Beleza. D agora, agora a gente vai dizer que um D contido em P é denso se para todo Pzinho que pertence a P, existe um D que pertence a D, tal que D é menor ou igual que P. Lembra a ideia de que todo aberto tem um carinha lá dentro, quando você está pensando num subespaço denso. Mas isso aqui não é exatamente, não é equivalente de modo total ao denso, no sentido de espaço topológico. Isso lembra mais uma coisa que chama base em espaço topológico, mas na base você consegue travar o aberto, aqui você não consegue. Então isso aqui é equivalente a um conceito em topologia que chama pi-base. A gente não vai usar, então não vou me estender, mas só para saber que essas coisas têm paralelos topológicos. Agora, esse exemplo é fundamental. Porque a gente vai fazer. Sejam x e y conjuntos e fn de xy, o conjunto das funções da forma x' y com o x' contido em x, x' finito. Funções parciais de x em y. Então, eu não estou pegando funções que saem do x inteiro no y inteiro. Estou pegando funções que saem de um conjunto finito do x. Tudo bem? Eu vou colocando umas observações aqui, que aí eu acho que se eu só colocar as observações dá tempo. Assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas começa de boa. Fn de x em y, colocar assim, é parcialmente ordenado. Onde f é menor ou igual que g, C é somente C, G está contido em F. Inclusão reversa. Eu quero que... O que é uma coisa ser pequenininha? Eu quero que uma coisa ser pequenininha é ela ser grande. Então, quanto menor, maior o domínio da minha função. Tudo bem? E aqui é no sentido de que estende. F é menor ou igual que G se F estende G. Tudo bem? Tem motivações para por que a gente usa a ordem reversa, mas isso eu vou usar depois. Beleza. Isso aqui é massa. Se F contido em Fn de x em y é filtro, então a união
de f é função da forma isso aqui. Se eu pego um filtro nessa coisa e uno, isso dá uma função. Por quê? Veja. Se eu estou nessa ordem parcial e eu vou subindo, vou pegando coisas... se eu vou subindo, eu vou pegando coisas menores. Se eu vou descendo, eu vou pegando coisas maiores. Mas se eu tenho um filtro, dadas as duas coisas aqui, tem uma coisa menor. Mas isso significa que, dadas as duas coisas no filtro, existe uma que contém. Em outras palavras, dadas as duas funções parciais, existe uma função que estende essas duas. Então, em outras palavras, quaisquer duas funções num filtro aqui dentro, elas precisam ser compatíveis. Uma está definida num subconjunto finito, outra está definida em outro subconjunto finito. Se tiver interseção, nessa interseção elas têm que coincidir. Porque tem uma função que estende. Isso que eu falei é essencialmente o argumento de mostrar que isso aqui é uma função. E o domínio é isso porque é isso. Se tomar uma união, cada coisinha aqui é um conjunto de pares ordenados. Quando você toma uma união, isso vai ser uma... Tudo bem? Isso é função. Agora, para todo xzinho que você pega em xão, isso aqui, o conjunto dos f's que pertencem a fn de xy, tais que x pertence ao domínio de f, é denso. É denso aonde? É denso nessa ordem parcial. Por quê? Pega uma função. Se essa função parcial já tem x no domínio, acabou, tá aqui no dx. Se não, é porque o x não está no domínio. Estende. Você conseguiu uma função que estende, ou seja, que está um pouquinho abaixo, que tem o x no domínio. Agora, olha que massa. Suponha que f intercepta dx para todo x que pertence a x. Se o meu filtro intercepta todos esses densos, então a união de f é uma função que vai sair de x em y. O domínio vai ser x. Por quê? Se o meu filtro intercepta o dx, significa que uma dessas funçõezinhas que eu peguei no filtro, em algum momento teve o x no domínio. Então todo x vai estar aqui dentro. Então, se eu quiser uma função inteira que sai de x em y, eu posso fazer isso considerando o conjunto das funções parciais, e aí eu só preciso ter um filtro que intercepta todas essas coisas. Se eu conseguir um filtro que intercepta todas essas coisas, eu vou ter uma função inteirona. Às 9 horas, eu enuncio e demonstro para vocês um dos pilares do forcing. Até agora está dando para entender? É isso que está assustando, né?
Tá. Teorema Rasiowa-Sikorsky. São duas pessoas. Seja P ordem parcial e D família enumerável de densos em P. Isso aqui é importante. Para todo Pzinho que pertence a Pzão, existe FP, filtro, em P, tal que o Pzinho pertence a FP, e esse FP intercepta D para todo D que pertence à sua família enumerável de densos. O engraçado é que ele é tão fundamental quanto simples. Pega P, a sua família D de densos enumeráveis, eu posso escrever ela assim, né? Dn com N pertencente aos naturais. D0 é denso. Então, existe algum cara do D0 que está abaixo desse aqui. D1 é denso. Então, existe um D1' que é menor ou igual que esse aqui. D2 é denso. Pipipipopopó. Quando você pega essa família, se você pegar o conjunto de todas as coisas que estão acima de algum desses caras, vai ser um filtro. Que por construção intercepta todos os Ds da sua família. E que tem o Pzinho como elemento. Acabou. Eu fiz merda? Não, é realmente só isso. Por que existe F? Porra, ficou... Oh, hysterics. Acreditem, vai dar tempo de provar. Sem fazer zigue-zague, indução, merda nenhuma. Por que existe? Você precisa de uma ordem parcial. P, você vai pegar como sendo Fn de Q em que linha? Todas as funções parciais de Q em que linha. Certo? Mas aí você pede um pouco mais. Você pede... as Pzinhas que pertencem a Fn de Q em que linha, tais que P é estritamente crescente. Além de ser uma função parcial, eu quero que ela seja estritamente crescente. Só isso que eu acrescentei. Tudo bem? Bom... pega e define isso aqui, dq, como sendo o conjunto dos P's que pertencem a esse Pzão. Coloca a mesma ordem da inclusão reversa, ordem da extensão. Aqui... não, eu escrevi merda. Aqui, para cada Q que pertence a Q, eu faço isso. E aqui eu faço isso aqui. Ok? Se eu pego o conjunto de todas as funções parciais que tem um certo Qzinho do Q no domínio, pego uma função estritamente crescente.
Se o Qzinho está no domínio, ótimo. Se não, como tem infinitos, e esse Q você tem aquela propriedade de separação, você consegue encontrar um carinho onde você consegue encaixar esse Qzinho entre o domínio, e você consegue escolher também alguém na imagem, alguém no Q', que vai ficar entre as imagens correspondentes, de modo que a função vai ser estritamente crescente e estende a função que você tinha. Então, isso aqui é denso. Da mesma forma, o conjunto das funções parciais que tem o Q' é denso. Quantos Qs você tem? Enumeráveis. Quantos Q' você tem? Enumeráveis. Isso aqui te dá uma família enumerável de densos. Escolhe um cara do seu Q, pelo teorema de Rasiola-Sikosky, que tem um filtro que intercepta todos esses densos, vai ser uma função que sai daqui e vai para cá. Ela vai ser estritamente crescente, porque você pegou ela sendo estritamente crescente e estendendo uma outra. E como ela intercepta todos esses, ela é sobrejetora. Acabou. Forcing é isso. Você quer construir uma coisa, um objeto estranho, você não sabe como, mas você tem um jeito de, em algum sentido, parametrizar essa construção usando uma ordem parcial. Tipo aqui. Então, é isso. Eu acho de uma genialidade, você faz um... Eu ainda acho que dá para provar o lema de Urysohn usando isso. Eu só não tive tempo para estender, mas é isso. Legal, né? Eu devia ter parado o vídeo. Estou gastando banda da internet de vocês para vocês verem eu apagando a lousa, mas foda-se. Esse teorema merece. 1h17.